Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muita alegria, né, que a gente está aqui hoje para um momento muito especial, né, que é o lançamento do livro do professor Pedro Moacir, né, o primeiro evento público de lançamento do livro, né, e eu estou até emocionada, viu, professor, de poder participar desse momento, de poder, de alguma maneira, né, talvez entrar aí para uma memória importante na sua vida, né, que é a possibilidade de compartilhar com seus colegas e companheiros aí esse momento da sua trajetória profissional, né. A ideia hoje é que a gente possa bater um papo, ter a oportunidade também de saber sobre o que o Pedro fala no livro dele, e para isso, né, a gente está aqui com dois colegas, que é o professor Pedro Bicalho e a professora Josiane Garcia. O professor Pedro, ele é psicólogo, tem especialização em psicologia jurídica, mestrado e doutorado em psicologia. Ele é professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem uma série de outras atribuições, né, no campo da psicologia. E eu, nos bastidores, estava agradecendo muito o professor Pedro, porque o professor Pedro Bicalho hoje ocupa uma posição muito importante para a psicologia no Brasil, no Rio de Janeiro, que ele está à frente do Conselho Regional de Psicologia e que tem ajudado a gente em várias situações, mas em especial nesse momento de pandemia, né? A gente está aqui também com a professora Josiane Garcia. A Josiane também é psicóloga, psicanalista, membro internacional dos fóruns da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, doutora em psicanálise, especialista em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro. E a professora Josiane, ela coordena uma especialização que é Teoria Clínica Psicanalítica na Universidade Católica de Petrópolis, né? A gente está também com o professor Pedro Moacir, que o professor Pedro Moacir, além de todos esses atributos do currículo dele, ele é um grande amigo, né? É uma pessoa que já faz aí 3 anos que a gente está trabalhando junto e a gente fez aí um bom encontro nesse momento, né? De trabalho, e acho que hoje ultrapassa a relação que eu tenho com o Pedro, ultrapassa muito aí o campo profissional, né? O Pedro também é psicólogo, psicanalista da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, pós-doutor em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em psicanálise pela UERJ. O Pedro, além de outras atribuições, né, como analista clínico, ele é coordenador adjunto do curso de psicologia da Unigran Rio, trabalha muito aí no processo de implantação do curso, especialmente em Nova Iguaçu, né? E ele é responsável no curso, além da coordenação adjunta, né, por todas as discussões que versam sobre a psicanálise, né? Então, o Pedro cuida muito, né, da psicanálise no curso de psicologia da Unigran Rio. Eu queria aproveitar também, né, pegar aqui uma colinha que eu tenho, só para falar alguma coisa também sobre o livro do professor Pedro, que é esse motivo, né, que a gente se encontra hoje. Antes de falar exatamente, né, sobre o livro, que já no próprio título ele desperta pelo menos uma grande curiosidade, acho que traz para a gente também uma noção da relevância da discussão desse tema, né, que o Pedro fala assim, paradoxos da dor de existir as dores do corpo, né? Eu acho que quando o Pedro começou a circular que o livro estava sendo lançado, eu percebi, assim, em toda a comunidade acadêmica da universidade, né, da Unigran Rio, um interesse muito grande por esse tema, né? Então, o Pedro já recebeu, dentro da própria universidade, diversos convites para poder falar sobre isso com as outras escolas da área da saúde, né? A gente, hoje, na Unigran Rio, tem 11 cursos da área da saúde, incluindo medicina, enfermagem, fisioterapia, e que todos nós, né, de uma forma ou de outra, trabalhamos com essa temática da dor, né? E o Pedro, além de fazer, né,
quando o Pedro fala do livro dele, ele fala sempre assim, que é uma rigorosa pesquisa clínica, né? E aqueles que tiverem oportunidade de fazer a leitura do livro do professor Pedro, vai ver que é isso mesmo, né? É um livro totalmente embasado, consistente do ponto de vista teórico, né? É um livro que você nota, né? Quanto foi grandioso o trabalho para chegar até ali, né? É um livro que traz uma concepção teórica, traz uma concepção também de posicionamento clínico e traz também, acho que uma questão também muito que me ressalta muito aos meus olhos, né? Um esforço, né? Não sei se um esforço, acho que esforço não é a melhor palavra, mas um posicionamento de buscar uma conexão, né? Não é um posicionamento que milita pela dicotomia. Ao contrário, busca uma conexão, assumindo a complexidade do que ele coloca como um objeto de estudo para ele, que é a questão da experiência com a dor. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele coloca a experiência com a dor como uma experiência que ela precisa ser validada do ponto de vista do sujeito, né? Então, assim, não há, por mais que você desenvolva escalas, que você desenvolva medidas neurobiológicas, nada ultrapassa, né? Ou nada exclui a grandiosidade da vivência do sujeito com relação ao que ele coloca, né? E aí, no caso aqui, a experiência da dor. Né? Então, acho que, assim, eu como uma... Eu não trabalho com psicanálise, mas senti, na leitura do texto do professor Pedro, essa postura integradora, sabe? Integradora de campos de conhecimento, né, considerando a complexidade do fenômeno que ele se aventurou a trabalhar, né? Além da consistência técnica, né, eu prometi para o Pedro que eu ia falar bem pouquinho, e falei antes de começar que a gente ia ficar bem pouco tempo aqui, mas eu me sinto também, assim, com vontade de falar isso, né? Eu acho que tem também no livro do professor Pedro uma sensibilidade clínica, né? Que você consegue perceber, eu pelo menos, né, a minha experiência no contato com o livro, que existe, né, realmente uma valorização muito grande da experiência dos sujeitos, e a partir disso que ele vai desenvolvendo todo o enredo, né, da escrita do livro. Né? Então, assim, eu penso também que o tema proposto, né, que é o tema de estudo do professor Pedro, que está expresso nesse livro, mas o professor Pedro trabalha muito com a questão da dor, né, das diversas experiências com a dor, né, é um tema de altíssima relevância, desde sempre e principalmente agora, né, onde a gente vive aí um momento de total reconfiguração da nossa experiência e da nossa existência, né. Além de tudo isso, né, eu queria, antes de passar a palavra para o professor Pedro, agradecer, né, a oportunidade que o professor Pedro nos dá, né, nesse processo, sendo membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Psicologia, professor do curso de Psicologia da Unigran Rio, né, e com isso, professor Pedro Moacir, né, eu falei para ele que eu ia, não vou falar aqui, vou falar só no fim, o que ele vai acontecer com ele no final da live, mas, assim, eu queria dizer que nós, professores, os mais de 1.300 alunos que compõem esse curso, também o corpo docente, né, que hoje a gente tem 26 professores psicólogos, né, das mais diversas áreas, nutrem um respeito muito grande pela sua trajetória profissional, nutrem um respeito muito grande, uma admiração, né, e com isso
eu não tenho a menor dúvida que você inspira esses jovens, que você nos inspira e que você, assim, nesse seu percurso, né, acadêmico, nesse seu percurso clínico, nesse seu percurso como docente, serve, né, de grande inspiração para essa juventude que gosta muito de você e que tem em você um grande profissional, né, e uma imagem objetivo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente fala, principalmente, né, de uma universidade que está muito mais fixada na Baixada Fluminense, né, que está muito mais fixada. A gente está na Barra da Tijuca também, não desvalorizando isso, mas a Unigran Rio é uma universidade da Baixada, é uma universidade privada que busca, no nosso cotidiano, valorizar o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando a gente coloca hoje na discussão também uma consistência, né, de pesquisa, de produção acadêmica, a gente inspira esses jovens e você tem esse papel de inspiração, né? Você foi formado pela Baixada, você estudou numa universidade da Baixada, você fez sua graduação em Nova Iguaçu e a partir daí ganhou o mundo, né? E é o que pode acontecer com muitos desses jovens que apostam na universidade como uma possibilidade de desenvolvimento, né, pessoal e profissional. Com essas palavras, eu passo a palavra para o professor Pedro Moacir. Também agradeço demais, professor Pedro Paulo Bicalho. Fiquei muito feliz em poder te conhecer, viu, Pedro? Assim, mesmo virtualmente. Professora Josiane, que eu sei que é uma grande parceira do Pedro. E eu espero que a gente tenha uma manhã de lançamento, sabendo que o professor Pedro nos deve, né, aquele lançamento com coquetel, com essa coisa toda, que isso não exclui, né, quando a gente tiver condição segura de se encontrar, que isso possa acontecer e a gente possa continuar se confraternizando nesse momento. Professora, a palavra está com você. Brilhe no dia de hoje, você está lindo, você, olha, fez um livro lindo e desfrute desse trabalho, né, de que eu imagino que deva ter sido, assim, um processo também, né, de muita labuta. Fique à vontade. Fico até sem palavras, assim. Eu sempre comento com a Roberta que eu acho que ela consegue transmitir alguma coisa que a gente vive, de fato, no cotidiano, sabe? Assim, de uma parceria muito interessante, de um bom encontro mesmo, né? É um momento especial, porque eu me sinto juntando, encontrando pessoas que, de alguma maneira, participam do cotidiano uma da outra sem se encontrarem, né? Eu falo muito da dinâmica da universidade para Josiane e trago muito Petrópolis nas nossas conversas com o Roberto, porque são amigas, queridas, enfim, e é muito bom ter amigos nesse momento especial, que é, assim, lançar a escrita da dor, né, que é minha também, né, que é nossa, que é a dor do falacer, que é o que a gente consegue fazer com a nossa dor, né, e Pedro no mesmo barco, assim. O convite do Pedro, ele foi feito a partir de uma experiência muito interessante que eu tive com o CLIMP, que é o grupo que eu faço, é um núcleo de pesquisa clínica psicanalítica, que é coordenado pela professora Vera BC, que eu faço parte até hoje, com muito prazer. A professora Márcia também, Márcia Regina, que está aqui, lá, já vi os comentários dela, né? Que é a nossa professora, Pedro. A Márcia Regina fez o pós-doc lá no UFRJ e é a nossa professora. E quando o Pedro foi dar aula para alguns mestrandos lá do núcleo de pesquisa, surgiu uma coisa muito interessante de troca, né, entre Foucault e Lacan, e o fruto disso foi um artigo, né, um artigo que eu participei da construção nas discussões, e principalmente nas discussões
reuniões de pesquisa, que são aquelas discussões no bar, a gente comendo pizza, bebendo vinho, cerveja, né? E aí vibrei muito com a construção desse artigo, que foi com Carla e Cláudio, dois amigos queridos da Bahia, né? Que vieram estudar aqui no Rio, né? O artigo chama Biopolítica e Dor, aproximações entre Foucault e a psicanálise lacaniana, né? Então, o convite do Pedro foi a partir disso, de um encontro entusiasmado, né? Que tem tudo a ver com a minha pesquisa. A Roberta falou dos encontros, das conexões, da tentativa de pensar a psicanálise dentro de um campo, né? E de pensar de que forma esses encontros discursivos podem se dar num campo, né? No meu caso, o campo de atendimento na área da saúde, a pacientes que sofrem de dor crônica, né? Enfim, mas que tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo na saúde mental, né? Eu sou da saúde mental, trabalho na área de infância e adolescência, dou supervisão para CAPSI, enfim, há muitos anos, e é uma paixão. A saúde mental vicia a gente, né? A gente fica viciado, a gente brinca, né? Enfim. E quando eu me deparei com a clínica da dor, eu vi uma aproximação muito grande do que se propõe com a reforma psiquiátrica e com a saúde mental, né? Porque a clínica da dor, ela surge exatamente porque esse modelo hegemônico, biomédico, né, que o Foucault vai tratar em termos de biopolítica, não, que organicista, né, em vários nomes que a gente pode dar para isso, que é nada mais, nada menos do que você fazer essa articulação entre lesão, né, ou disfunção orgânica com uma determinada patologia, isso quando se trata de saúde mental. E principalmente quando se trata do tratamento da dor, né, isso cai por terra, né? Então, é uma clínica que nasce pensando a partir de uma maneira ampliada de se escutar esses sujeitos, né? E aí eu transformo isso num campo, um campo da clínica da dor, que não sou eu que transformo, que é o campo que existe, né? Existem várias pesquisas sobre a clínica da dor, né? E trago a psicanálise como um outro campo, podendo aí, por hora, contribuir a partir da escuta do sofrimento dos sujeitos, do trabalho com mal-estar, do trabalho, né, com esse mal-estar que é inerente aos seres humanos, né? E pensando o trabalho ampliado, sempre num trabalho entre muitos, entre vários profissionais, entre vários técnicos, né? E entre vários pacientes também, usuários, seja lá como a gente quiser chamar, né? Eu me lembro que o ambulatório que a gente montou num serviço de saúde pública, eu acho que essa é uma outra questão. Estou falando meio que associação livre, porque, assim, é uma apresentação e eu decidi fazer algumas anotações agora, porque eu queria que surgisse da maneira mais desejosa, né? Enfim. A pesquisa ela foi feita na Baixada, que foi outra coisa que a Roberta destacou aí. Eu sou nascido, criado e escolhi viver aqui na Baixada Fluminense, né? Enfim, escolhi trabalhar aqui, escolhi criar os meus filhos aqui, né? Enfim, não são poucos, são 3, né? Enfim, e é muito gratificante mesmo poder publicar uma pesquisa realizada na própria Baixada Fluminense. Foi um convênio que um município da Baixada fez com a UFRJ, ligado à minha pesquisa de doutorado, que a gente montou um serviço de atendimento. E a gente recebia pessoas de outros lugares, fora da Baixada, inclusive. Tinha gente que vinha de outros lugares do Rio, né, da Penha, da Tijuca, né, porque as clínicas de dor que funcionam na UERJ, na UFRJ, enfim, elas estavam superlotadas, e essas pacientes que sofrem de dor crônica que a gente atendia, nem as clínicas da dor conseguiam acolher, porque por mais que a clínica da dor se propunha
a ampliar a sua escuta, ela acaba, inclusive a partir das portarias ministeriais, né, ao longo dos anos, ela acaba dando ênfase para as dores crônicas com alguma patologia, né, principalmente em relação ao câncer. Então, essas pacientes que hoje, na maioria das vezes, recebem um diagnóstico de fibromialgia, elas ficam circulando entre os serviços, perdidas entre vários serviços e entre vários profissionais, né? Então, a gente recebia pessoas e se tornou referência durante quase 7 anos, que foi o tempo que o serviço funcionou. Depois, e eu acho importante essa história aparecer, porque isso não está no livro, né? Assim, bastidores. Depois, eu trabalhava num centro universitário aqui, que acolheu a pesquisa. Então, algumas pessoas que devem estar assistindo a live trabalharam atendendo esses pacientes, o que é uma coisa muito interessante, porque hoje eu tenho em supervisão comigo, recebemos na universidade pessoas que eu pude contribuir na formação, e hoje estão contribuindo na formação dos nossos alunos aqui na Unigran Rio. Eu acho que isso constrói uma rede de saber, né? Mas muito mais que isso, uma rede de laços afetivos, né? E de construção de alguma coisa. A gente tem aí o movimento dos psicólogos da Baixada Fluminense, fazendo fóruns anuais muito interessantes, batalhando aí por uma psicologia ética, né? Psicologia enquanto ciência e profissão na Baixada Fluminense, né? Então, é muito interessante que hoje eu possa estar falando de coisas que as pessoas que estão aqui do meu lado participaram e construíram juntos, enfim, né? E o trabalho entre vários, né? Ele se dá sempre a partir do furo, né? E eu fico pensando nessa rede, essa rede que a Fernanda Canavês, que é uma psicóloga super parceira, que foi minha supervisora no pós-doc, que a Unigran, pesquisa da qual a Unigran Rio acolheu, que aqui a Unigran Rio acolheu, né? Porque quando eu cheguei na Unigran Rio, eu estava começando a pesquisa de pós-doc e tivemos alunos da Unigran Rio participando. A gente uma vez, quando a gente era, acho que a gente ainda era estudante, a gente apresentou um trabalho que era Caiu na Rede é Peixe, criticando essa articulação da rede que faz né? Como se a rede não deixasse furo, e aí o sujeito ele fica enredado, né? No caso dos usuários, né? De tal modo que as suas singularidades e tudo aquilo que a gente prima por escutar acaba sendo massificado, né? Então, na tentativa de ampliar a escuta e de não massificar os sujeitos, você acaba massificando, né? E isso tem a ver com o corpo que a dor deflagra, o corpo do furo, né? Porque se a gente for pensar, e aí já é a contribuição da psicanálise, né? O corpo enquanto rede, né? O corpo que faz é uma rede cheia de furos. A gente pode fazer analogia com a pele, né? Essa pele cheia de poros que faz rede, e a gente faz uma imagem de né? O que a psicanálise aponta é pelo furo. O que aponta o trabalho entre vários é também pelo furo, é porque o saber não dá conta de tudo, né? E onde a psicanálise entra é se propondo operar a partir disso, né? Não para dar uma ideia de completude, como se fala aí no senso comum, né? A psicanalista acha que sabe de tudo, né? Então não é psicanalista, porque a psicanálise ela diz que é isso, né? A verdade é sempre semidita, o saber nunca é completo, né? E é a partir disso que é possível operar de alguma maneira, né? Enfim, eu vou passar a palavra para vocês, e aí, assim, quem quiser falar primeiro, Josiane, Pedro, né? Para a gente ir batendo papo, senão eu vou ficar falando, porque é uma coisa, né? Que está entranhada, assim, né? Com vocês, gente. Quer falar, Pedro? Nós não combinamos, né? Não.
Tanto faz, Josiane, pode ser eu, pode ser você, tanto faz. Então vai. Então, Quero tá te bom. ouvir também. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite por estar aqui, né? É muito especial esse meu encontro aqui com o Pedro, porque eu conheci Pedro como um aluno, né? Ele era estudante do curso de doutorado do programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ, onde eu fui professor. E na época em que o Pedro fazia doutorado, eu era o coordenador do programa de pós-graduação, né? Então, tive uma aproximação muito grande com aqueles mestrandos e doutorandos da época em que eu estava lá como coordenador. Hoje sou o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e fico muito feliz por estarmos aqui tendo a oportunidade de fazer esse debate, né, de pensarmos qual é o lugar da dor para as discussões que são próprias da psicologia. E o Pedro já anunciou, né, o meu encontro com o grupo que na época era coordenado pela professora Vera Besser, se deu a partir de uma disciplina que eu ofereci no mestrado e doutorado, que era para discutir a biopolítica de Michel Foucault, né? Não sou psicanalista, a minha formação ela sempre foi articulada a pesquisas no campo das práticas psicossociais, portanto, Foucault sempre foi um autor de referência para as minhas discussões, e num determinado momento da vida eu faço uma disciplina para apresentar o conceito de biopolítica do Michel Foucault, e então 2 alunos da professora Vera, né, eles me procuraram e começaram a entender que existia ali alguma coisa que nos relacionava, né, porque enquanto a biopolítica ela fala sobre o governo dos corpos, nós estávamos ali então discutindo de que maneira a dor ela era também um dispositivo para governar corpos, né? E, em especial, porque a minha trajetória ela foi uma trajetória onde eu sempre fiz, né, das discussões sobre tortura as discussões do meu campo, né? Eu sou psicólogo já há muitos anos. Assim que eu me graduei em psicologia, eu passei no concurso público e me tornei, à época, primeiro tenente psicólogo da Polícia Militar. Continuei na Polícia Militar até me tornar capitão, e quando eu já era capitão psicólogo da polícia, no Rio de Janeiro, foi quando eu, então, terminei meu doutorado e passei no concurso, me tornei professor da UFRJ, isso já faz 15 anos, né? Eu já sou quase professor titular, já estou no finalzinho da minha carreira na UFRJ, mas tudo começa com o meu trabalho não somente como psicólogo, mas como policial militar, né, e construindo uma psicologia que fizesse sentido na Polícia Militar, já que eu sou da primeira turma, né, a primeira vez em que esta instituição abriu concurso para psicólogos foi a época, então, que eu ingressei, né, e pude construir, né, uma discussão que me foi e que me é muito importante. Desde então, na UFRJ, eu sou professor, né, dessa discussão. Na graduação, eu sou professor de criminologia, que é uma disciplina obrigatória do curso de psicologia da UFRJ. Há 15 anos eu sou professor dessa disciplina e sempre fiz das discussões sobre segurança pública aquilo que deu sentido à psicologia que eu construo. E, nesse sentido, existe uma aproximação entre aquilo que esses 2 Pedros estão, então, discutindo, né? O Pedro Moacir e o Pedro Paulo, né? Que é exatamente o lugar da dor no entendimento de para que serve a dor e quais são as saídas singulares para essa dor, né? Essa, para mim, é uma discussão bastante importante, porque, assim como o Pedro Moacir, né, ele vai pensar a dor, né, a partir de quem sente a dor, né, eu, Pedro Paulo, vou discutir a dor a partir de quem produz uma dor para o outro sentir, né, porque a tortura ela tem como fundamento a construção da dor como dispositivo para governar um determinado corpo, né? Então, entre essa dor que se sente e a dor que se faz sentir, existe algo em comum e que une esses 2 Pedros, que é um corpo, né? Um corpo onde essa dor é sentida, um corpo onde essa dor é produzida, né? Ao longo da minha carreira, pensar a tortura como um dispositivo de governo
para mim sempre foi muito importante, não somente para entender o que se passou na história recente do Brasil, mas principalmente para compreender as torturas que ainda existem e que ainda funcionam como dispositivo de governo dos corpos. Hoje, eu ocupo um lugar bastante especial. Eu sou o representante da psicologia brasileira no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né? Um local, uma instância governamental que é atualmente presidida pela ministra de Direitos Humanos, Mulher e da Família, a ministra Damares Alves, e isso faz com que as discussões neste comitê se dão de uma forma bastante difícil. Estamos vivendo um momento da história do país em que nós estamos percebendo de uma maneira muito rápida o desmantelamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que foi construído no ano de 2011, a partir de uma série de acordos que o Brasil assumiu junto à Associação de Prevenção e Tortura da ONU, e onde, nesse momento, nós estamos com uma série de questões relacionadas, em especial, às torturas que existem em espaços de privação de liberdade. Então, eu hoje sou representante da psicologia brasileira, sou representante do Conselho Federal de Psicologia, nessa discussão, onde nós nos reunimos periodicamente com ministros de Estado para pensar exatamente que saídas o Brasil pode produzir enquanto política para pensar e combater e enfrentar a tortura. Então, entre essa dor que se sente e essa dor que se produz, né, que é exatamente o meu objeto de discussão, está aqui o encontro formado para pensarmos o lugar da dor, né, e mais importante do que isso, qual é o lugar da psicologia para pensar exatamente uma clínica para essa dor, né, uma clínica que não é somente a clínica do clinis, né, a clínica de se debruçar sobre alguém, mas principalmente a clínica do clinamen, né, esses dois sentidos de pensar a clínica como clinis de se debruçar sobre o outro, e a clínica do clinamen de bifurcação. Como é que a gente pode, enquanto psicologia, né, entender um lugar para pensar a dor, não somente essa dor sobre a dor do outro sobre a qual nós nos debruçamos, mas principalmente essa dor que bifurca e que faz bifurcar uma série de políticas, né? Eu acompanho, né, a trajetória do Pedro, né, desde a época do seu doutorado, né, Para Além da Dor, o Corpo, né, esse foi o título da tese de doutorado do Pedro, e em especial porque o Pedro também, junto à equipe da professora Vera, atuou na revista Arquivos Brasileiros de Psicologia, da qual hoje eu sou o editor, né? Então, temos também mais algo em comum também, que é um trabalho dirigido para uma política de escrita, uma política de publicação, uma política de fazer circular o saber, né? E para finalizar, para não ficar, né, para não tomar muito tempo, acho que uma coisa importante para a gente pensar hoje, né, é o contexto em que nós vivemos nesse momento. Nós vivemos um contexto de Covid, e eu queria chamar a atenção que a Covid no Brasil, ela se constrói de forma bastante diferente da Covid experimentada na Europa e no hemisfério norte de uma maneira mais ampla. Enquanto na Europa os mais vulneráveis à Covid são as pessoas mais velhas, portanto, é o corte etário que produz diferença de quem vive e de quem morre na Europa. No Brasil, esse corte ele não se dá por aspectos relacionados a questões geracionais. No Brasil, as pessoas que mais morrem são as pessoas com menos acessos à garantia de direitos. São as pessoas com menos acessos ao SUS, as pessoas com menos acessos ao SUAS, as pessoas com menos acessos ao saneamento básico, né? Em junho de 2020, nós verificávamos que a taxa de letalidade de pessoas com Covid no bairro do Leblon era de 2,4 a cada 100. Portanto, no Leblon, a cada 100 pessoas com Covid, 2,4 morriam. Isso em junho de 2020. Enquanto no Complexo da Maré, a cada 100 pessoas com Covid, 30 morriam. Ou seja, nós temos uma letalidade entre dois bairros muito próximos, que são dentro de uma mesma cidade. Dentro de uma mesma cidade, nós temos o Leblon com 2,4% de letalidade por Covid e a Maré com 30% de letalidade por Covid. O que isso nos indica?
que aquilo que o filósofo esloveno Zizek apontava como o coronavírus como um vírus democrático, isso não se faz presente, em especial na América Latina, né? Na situação em que a Eslovênia, no qual esse filósofo habita, né, ali é possível falar de um vírus democrático, de que um vírus que pode atingir a todos nós, independente de quem somos. No Brasil, nós não podemos chamar o vírus democrático, porque por mais que todos nós possamos ser infectados da mesma ordem de grandeza, a morte por coronavírus ela é diferente em relação ao modo como a gente se coloca nos aspectos de desigualdade social da nossa sociedade. Portanto, aqui no Brasil, aqui na América Latina, nós não temos um vírus democrático. Nós temos, na verdade, um vírus que produz letalidade a partir de uma discussão sobre desigualdade. Portanto, se aqui no Brasil a questão que se coloca para o coronavírus não é exatamente quem vive e quem morre, mas quem vai morrer de uma morte absurda, e a morte é absurda porque é uma morte evitável. E toda morte evitável é uma morte que produz dor. Portanto, nós estamos falando no Brasil de uma dor que é produzida pelo profundo agravamento da desigualdade social da qual nós vivemos, desigualdade social essa que precisa estar presente nas discussões que nós, psicólogas e psicólogos, fazemos. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de psicólogos do mundo. Nós temos hoje uma estimativa de 1.800.000 psicólogos no mundo, 385 mil deles vivem no Brasil. Hoje, o Brasil é o maior país em número de psicólogos do mundo. Depois do Brasil, vem o México, depois do México, vem os Estados Unidos. Em 2012, nós tínhamos os Estados Unidos como o país com o maior número de psicólogos. Em 2012, o Brasil passa, e mais tarde o México passa os Estados Unidos. O que significa que é aqui na América Latina que possui o maior contingente de psicólogos e psicólogas do mundo. Enquanto nós temos Brasil e México como o primeiro e segundo país em número absoluto de psicólogos, nós temos a Argentina com o maior número de psicólogos per capita. Portanto, aqui na América Latina se construiu uma forma de fazer psicologia diferente dos aportes teóricos que vieram e que foram colonizados por uma psicologia europeia. Portanto, é disso que nós precisamos nos orgulhar, né? Se nós, a cada 27 de agosto, comemoramos o Dia do Psicólogo, precisamos lembrar que nós só comemoramos o Dia do Psicólogo e da psicóloga porque nós conseguimos verdadeiramente transformar esta profissão. Essa profissão ela foi transformada ao longo desses 58 anos de profissão regulamentada na direção de pensar as demandas próprias da nossa população. E nós não podemos deixar de fazer uma discussão de que a dor que se produz num país desigual como o nosso também é uma dor advinda da desigualdade. E eu acredito que nós, psicólogas e psicólogos, temos muito a contribuir para uma discussão importante sobre essa, né? Se nós hoje temos no Brasil a maior psicologia do mundo, nós temos no Rio de Janeiro o segundo estado com o maior número de psicólogos do mundo. Nós somos hoje um pouco mais de 44 mil psicólogos no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, São Paulo é o estado com o maior número de psicólogos, em segundo lugar, lá vem o Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, o Rio de Janeiro ele é o terceiro menor estado em tamanho, né, no Brasil. Né? Menores que o Rio de Janeiro, somente Alagoas e Sergipe. Sergipe é o estado menor da federação, logo depois vem Alagoas, logo depois vem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é menor, inclusive, que o Espírito Santo. Porém, em número de psicólogos, nós somos o segundo maior, ou seja, o terceiro menor em dimensão territorial é o segundo maior em número de psicólogos. O que significa que teve uma psicologia que se construiu aqui de uma forma muito evidente. Né? Nós temos dados, né? Eu tenho a oportunidade de atualmente ser o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, portanto, os dados eles são muito presentes na minha vida, porque estou nesse lugar de quem está na gestão da psicologia no Rio de Janeiro, né? Mas é importante lembrar que, nesses meses de Covid, o crescimento de novas pessoas procurando acolhimento pela escuta psicológica
foi um crescimento de 300% em relação ao mesmo período dos anos anteriores. O que significa que a Covid, ela produziu uma enormidade de novas pessoas que passaram a procurar psicólogas e psicólogos para dar conta da dor produzida, em especial pelas incertezas que nós vivemos, que são decorrentes do isolamento social, mas também são decorrentes da instabilidade política que o Brasil vive, né? Onde nós, psicólogos e psicólogas, passamos a ser demandados de uma forma muito maior do que percebida em anos anteriores, mas é preciso lembrar também que, apesar disso, o sistema público, que possui, né, uma enormidade de presença de psicologia, hoje nós temos cerca de 60 mil psicólogos no Brasil atuando apenas nas políticas de saúde pública, ou seja, o SUS hoje emprega 60 mil psicólogos e psicólogas no Brasil. Lembrando que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, emprega outros mais 60 mil, significa que 1/3 de nós trabalha apenas em 2 políticas públicas, o SUAS e o SUS. Significa que nós, psicologia brasileira, fomos nos dirigindo para o campo das políticas públicas, no sentido de entender que acolher a dor de uma população mais vulnerável, que não consegue nos acessar nos serviços privados, também foi uma realidade para a qual encaminhou a psicologia brasileira. E temos muito orgulho disso. Temos muito orgulho que a psicologia que nós temos hoje no Brasil, ela é muito diferente da psicologia que nós tínhamos, sobretudo na época que nós fomos regulamentados, porque naquela época nós nos formávamos em psicologia e procurávamos um consultório para atender as pessoas de forma privada e liberal. Hoje, isso ainda existe, e existe de uma forma muito forte, mas também ampliamos o nosso campo de atuação para as políticas públicas, onde a dor desta população mais vulnerável passou a ser também acessada por nós, sobretudo nas políticas de saúde e nas políticas de assistência social. Temos muito orgulho dessa psicologia que nós construímos. Não é por acaso que nos tornamos a maior psicologia do mundo, né? Porque enquanto nós crescemos enquanto psicologia clínica que se faz em consultórios, em especial por conta também da incorporação dos serviços de psicologia pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, hoje, os planos de saúde também oferecem o serviço de psicologia, o que produziu um crescimento da clínica que se constrói de forma privada, mas também, por um outro lado, nós crescemos para uma psicologia que se faz no campo público. E, portanto, me parece que falar sobre dor e falar do acolhimento da dor, sobretudo dessa população que nós não acessávamos nos anos 60 e 70, não é somente motivo de orgulho para nós, que estamos olhando essa psicologia crescer e se espalhar por caminhos por onde ela não se espalhava, mas, sobretudo, coloca para nós, né, a luta de lembrarmos da Emenda Constitucional 95, que faz com que os investimentos em saúde pública elas sejam congelados por 20 anos. Lutar para que nós tenhamos, né, o fim da Emenda Constitucional 95 é também a luta para o crescimento de uma psicologia que se faz no campo público, de uma psicologia que consegue acessar a dor de uma população que não somente sofre por conta das dores próprias do existir, mas cuja dor é potencializada pela desigualdade, pela dificuldade no acesso a direitos e por todo o compromisso social que a psicologia passa a produzir a partir desse lugar que nós ocupamos, né? Então, é desse lugar que eu falo, né? Do lugar de quem se orgulha pela psicologia que nós construímos no Brasil nesses últimos 58 anos, em especial quando nós lembramos que acolher a dor também é parte da perspectiva ética desta psicologia. Que bom que nós continuamos nos nossos consultórios privados, podendo acolher a dor daqueles que podem nos procurar, mas que bom que nós também estamos na saúde pública, na assistência social, no sistema de justiça, na educação pública, também podendo acolher a dor daqueles que sofrem pela dor da desigualdade. Então, o debate que nós estamos fazendo hoje é um debate da maior relevância, porque é da maior relevância pensarmos e problematizarmos que dores são essas que são sentidas e produzidas no cotidiano da sociedade brasileira. Só tenho a agradecer
pelo convite de estar aqui. E eu queria deixar uma lembrança, um abraço, um beijo enorme para a Márcia e para o Edmilson, né? Eu vi que eles falaram comigo nos comentários, né? São dois grandes queridos, Márcia e Edmilson, já há muitos anos estamos juntos. Pedro também, obrigado pela presença, né? Por estar, pelo convite, por estar presente aqui. E que bom que nós temos uma psicologia para nos orgulhar, que bom que nós temos um livro para nos orgulhar, que bom que nós temos Pedro Moacir para orgulhar a psicologia brasileira, né? Tenho muito orgulho por Pedro Moacir ser um psicólogo no estado do Rio de Janeiro, lugar em que hoje eu sou o presidente do nosso conselho. Que bom que nós podemos estar juntos hoje. Obrigado. Ótimo, Pedro. E bom porque quando você traz a questão da desigualdade, e quando eu falo que a pesquisa foi feita num serviço público na Baixada, né, você toca em vários pontos super interessantes, né, que é essa singularidade da vivência da dor. E eu me lembrei de muitos casos, porque quando a gente abriu, era dor crônica mesmo no corpo, né, fibromialgia, essas coisas, e a gente recebia muitos pacientes que, nas entrevistas preliminares, a gente percebia que o sujeito não estava com dor no corpo, ele estava sofrendo, né? E a gente fazendo uma diferença, né, nisso que aparece como dor, que a gente chama de dor corporal, e nessa dor que a gente articula a dor da existência, e que é a dor de existir, mas de uma dor que é o sofrimento. Então, eu me deparei com as dores e com as funções dessas aí para cada sujeito, mas era muito alarmante, assim, como os sujeitos... eu falava, gente, é uma miséria subjetiva, né? É muito mais que uma miséria, muito mais no sentido, assim, não é só, né? Não se resume a uma miséria... cultural, uma miséria, né, social, né, na amplitude da coisa, mas é uma miséria subjetiva, que o sujeito não consegue falar sobre o seu sofrimento. Ele não consegue localizar nem que ele está sofrendo. Então, o que a gente recebia de pacientes assim, demais, né? E não é raro, muitas pessoas que hoje trabalham na saúde mental aqui foram meus supervisionandos da universidade, tiveram esse primeiro contato, como também nos serviços de saúde mental a gente se depara com sujeitos que parecem psicóticos, por exemplo, pela sua relação com a linguagem discursiva mesmo, e que não, ele só tem, que não é só, né, enfim, o que se verifica ali é a tal miséria subjetiva, que faz com que o sujeito tenha uma concretude no pensamento muito grande, né, e uma relação consigo mesmo e com o outro muito limitada, né? E como a escuta de um psi pode libertá-lo de uma carreira medicamentosa, porque se o sujeito não localiza, né, o médico que ouve muito menos, né, ou o profissional de saúde, né, é a escuta, a especificidade da nossa escuta, que pode possibilitar que o sujeito faça alguma coisa com isso aí pela via da palavra. Enfim, Josi, é contigo. Queria agradecer estar aqui hoje. Nossa, que prazer estar aqui, né, nesse momento, esse debate rico. Adorei a fala do Pedro, super importante nesse nosso momento, Pedro Paulo, né, super importante nesse momento a gente se dar conta, né, da construção que a gente precisa localizar o Pedro, né? É o Pedro. Eu adoro o nome Pedro, então... Então, a fala do Pedro Paulo, colocando, né, situando a nossa psicologia hoje no mundo, né, assim, não tinha esse dado que a gente é, no Brasil, o maior, né, assim, lugar que temos, né, produção da psicologia. Muito legal saber disso, da evolução que a psicologia conseguiu nesses anos todos de trabalho, né, principalmente em estar, né, numa clínica pública, um espaço público.
quando eu comecei na psicologia, já tem algum tempo, né, e que isso me chamava, né, assim, apesar de ter um consultório particular, né, a clínica fora dele sempre me chamou a atenção, e o quanto que era difícil sustentar, principalmente em relação à psicanálise, né, você está em um espaço que não fosse, às vezes, configurado como um consultório para se ter uma escuta mais profunda, né, da psicanálise, com o seu divã, né, isso sempre me incomodou, né, quer dizer, que não vai ser o divã que vai fazer que você escute o sujeito, né, mas sim você estar preparado, né, na sua escuta, enquanto sujeito, para escutar um outro sujeito. Então, fico muito feliz de saber que a gente vem avançando, apesar das nossas dificuldades, principalmente aqui, né, no Brasil, né, pelas políticas públicas hoje, da forma como vem sendo, né, encaminhadas. E o livro do Pedro, né, que eu super recomendo, né, estou aqui para fazer esse dizer também, né, que é um livro, além de um colega querido, né, muito querido, de parceiro, de trabalho, de muitos lugares, dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da universidade, né, a gente tem trabalhos em comum de vários campos, e muito legal o nosso debate sempre, com todos os assuntos que a gente para conversar, às vezes meia-noite, né, Pedro? Que é o horário que a gente, às vezes, consegue para sentar e falar um pouquinho. Às vezes, quase sempre, né? E eu acompanhei essa escrita um pouco, né, assim, na época que o Pedro estava fazendo o doutorado dele, e eu também, assim, fechando o meu, né, eu fiz uma pesquisa na área também do corpo, né, a pesquisa que eu já encaminho há muito tempo na área da psicossomática. As minhas questões são em relação a fenômenos psicossomáticos, e assim, eu e Pedro, às vezes, a gente se esbarrava nos campos da UFRJ. Quando eu estava pensando, lendo o teu livro, eu lembrei de um nosso encontro, né, que a gente estava correndo com pressa lá na UFRJ, e você tinha acabado de pensar, né, numa articulação para a sua tese, né, que é justamente o que você traz como, né, a dor corpsíquica, que eu achei muito interessante no livro, né, esse termo que você cunha, corpsíquica, baseado no Lacan, fundamentado no Lacan, falando de uma substância, né, de uma mesma substância que foge da dicotomia cartesiana, e você estava ali naquele dia falando, olha, pensei nisso, né, pensei, o que você acha, né, Josi, não sei o quê. E aí a gente dava nó na cabeça, né, porque eu também estava com um monte de questão em relação ao meu trabalho, e ele ainda falou, não, que eu vou buscar aqui, né, no Lacan, no final do Lacan, o que você acha? E a gente discutindo, porque eu estava também com algumas questões, né, em relação ao final do ensino do Lacan, que tem a ver com o estudo da topologia, do novo ramiano, o corpo enlaçado nos 3 registros, né, real, simbólico, imaginário, que ele trabalha no livro dele, né? Aliás, o Pedro faz um percurso no livro, assim, muito denso, muito importante, para qualquer pessoa que está trabalhando com o corpo, que tem alguma questão aí, né, em relação ao corpo. Eu recomendo o livro do Pedro, porque ele faz todo um histórico, né, da psicanálise e nas discussões da psicanálise, não só da psicanálise, né, ele traz toda uma discussão sobre a ciência, né, na sua relação com a biomedicina, mas faz todo um percurso na discussão desse corpo, né, ouvido, né, não só no seu organismo, que está doendo, que está de alguma forma ali adoecido, mas ele traz da psicanálise em relação a essa construção, desde o Freud com as histéricas, né, até as possibilidades hoje que a gente pensa para além da histeria, né, como é a dor crônica. Ele faz um percurso, né, de localizar as dores nos casos do Freud, principalmente as histéricas do Freud. É muito legal, né, reler os casos freudianos pelo viés da dor, né? A gente sabe que tem as paralisias, as dores, né? Mas nessa discussão que o Pedro está levantando, né, do que dói nesse corpo, o que está doendo ali, né? Porque a dor, às vezes, fica difusa,
não é muito localizado num órgão, esse órgão aqui que está doendo, essa parte aqui do meu corpo que dói. E em relação principalmente à fibromialgia hoje, né, que é uma grande, um dado clínico hoje, né, uma configuração clínica hoje dessa dor difusa, né, que aparece no corpo sem uma localização precisa. Então, faz um percurso todo, né, desse corpo histérico, dessa conversão histérica, até abrir questões, porque ele tem justamente no trabalho dele a clínica, né, que traz questões, assim, a psicanálise não trabalha sem a clínica, né, a gente pesquisa e trata ao mesmo tempo, diz o Freud, né, e na pesquisa de ouvir essa dor, que você poderia muito rapidamente localizar como uma questão histérica, uma expressão de algo inconsciente ali naquele corpo, né? Na escuta desses pacientes com dores crônicas, a gente vê algo para além, né? Que muitas vezes alguns deles até vão se encaixar nesses quadros, mas não todos, né? Não todos. E aí entra no que o Pedro estava falando no início, né, do saber da psicanálise ser não todo, né, ser um saber furado, ser um saber que ele tem que estar aberto para aquilo que não se encaixa, né, não se trata de encaixar todos os pacientes com dores crônicas, né, num quadro estrutural dentro da psicanálise que seria histérico, né. Quer dizer, a clínica mostra isso, a clínica aponta isso, né, e o Pedro faz essa escuta muito bem feita, né, ele vai ali buscando, então seria o quê? Teria a ver algo com psicossomático, então, que é uma área, né, que a gente traz aqui com pesquisa, que conversa justamente com o que eu pesquiso, que é justamente uma forma de pensar a expressão desse corpo, né, que não seja totalmente metafórico, né, como a gente fala dentro da psicanálise, né, algo ali do significante se expressando pelo corpo, mas tem outras coisas ali que envolvem esse corpo, que não só a linguagem, o significante, né, não vou entrar aqui nas questões teóricas, né, eu acho que o Pedro faz muito bem isso no livro dele, então comprem um livro para vocês logo entenderem o que se passa aí. Mas a dor crônica, então, eu vi assim, né, pensando com o Pedro ali no livro, que traz essa dimensão, né, do corpo, né, e que ele é multi, né, aí numa linguagem lacaniana a gente poderia falar um corpo simbólico, imaginário e real, né, a gente não tem como falar de um corpo para um viés, né, e a dor crônica escracha isso, né, ela traz, né, esse corpo, ele desnuda esse corpo em vários registros, vamos dizer assim, né, e eu achei muito interessante, né, pelo que o Pedro foi trabalhando, dessa ideia dele de uma dor corpsíquica, né, enquanto Descartes aí tentava fazer essa dicotomia, essa separação do que é corpo e do que é mente, do que é psíquico, né, já com a descoberta freudiana do inconsciente, que tem algo ali, né, para além dessa substância, o Pedro traz essa ideia, né, de um corpo que pode ter ali, estar na mesma matéria, né, na mesma matéria do psíquico, né, tratariam de a mesma substância, que teriam efeitos da materialidade, né, da materialização, que é uma palavra muito cara aí para o Lacan, que é materialidade, né, que vem de mo, que é palavra, né, então o corpo também como um efeito, né, dessa palavra, desse significante, né, a gente não trata, quando a psicanálise não tem como falar só de um corpo-organismo, né, aquele carne, osso, órgão, né, a partir do momento que a gente fala, que a gente é um ser falante, né, ou fala-ser, como o Pedro colocou no início, esse corpo de uma materialidade orgânica, ele se explode, vamos dizer, numa linguagem do Luciano Elia, que é um colega, um amigo que eu gosto muito, né, explode, né, a gente não tem como mais falar só de um corpo-organismo, né, quando a gente está falando de pulsão, que é um termo da psicanálise aí importante, né, que perpassa esse corpo, né. Então, todo esse percurso de um corpo pelo seu
seus registros, né? O Pedro vai discutindo no seu livro e traz essa proposta, né, de uma dor, né, não ser uma dor orgânica, nem uma dor psíquica, mas uma dor corpsíquica, né? E que ele vai trabalhando muito bem essa ideia dele, numa junção ali que essa dor, de alguma forma, vai mapeando esse corpo, né, de um outro lugar que a gente está falando aí, né, que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com a história desse sujeito, na vida desse sujeito, que muito Pedro Paulo falou ali, né, de quem é esse sujeito, onde que ele está, como é que se configura, né. E o trabalho também desse livro, que eu acho muito interessante, né, é apontar para uma clínica ampliada que o Pedro traz, que eu acho que não tem como, quando a gente está trabalhando com algo de corpo, com o corpo, você não trabalhar com outros colegas, você também está aberto a outros discursos, a discutir com outras ciências, outras formas de pensar esse corpo, né? Porque, em relação ao trabalho que eu faço aqui também, eu sou de Petrópolis, e eu encaminho uma pesquisa desde o doutorado aqui na Universidade Católica de Petrópolis com fenômenos psicossomáticos, também perceber isso, assim, não tem como você fazer uma escuta desse sujeito apenas reservado no seu consultório ou no seu ambiente, que você, né, é preciso sair desse consultório, é preciso ouvir, né, de alguma forma, esse sujeito fora, né, publicamente, vamos dizer assim, né, de uma forma pública e não privada, né, para se alcançar algo do que está ali escrito nesse corpo, né? Então, o trabalho do Pedro é baseado nessa clínica, ele monta um serviço, né, que ele contou aí de 7 anos, super importante, né? E a gente tem que batalhar na psicologia, né, para que esses serviços sejam montados, que eles se sustentem, às vezes a gente nem consegue sempre, né, mas que esses oásis, eu diria, né, que esses lugares que a gente pode abrir, pode ofertar para se escutar esse sujeito de diversas formas, né, principalmente em pacientes com sofrimento no seu corpo, são essenciais, né, essenciais para o fazer da psicologia, da psicanálise, e da clínica, da escuta de um sujeito de uma forma geral. Então, eu estou aqui muito feliz, contente, né, de ter participado desse percurso, desse livro, da importância dele para a área acadêmica, né, para a área acadêmica de uma forma geral, né, para o nosso campo da psicanálise, eu e o Pedro somos da mesma escola, né, a importância dele para nosso campo também, o campo lacaniano, né, porque é um assunto também difícil, pouco escrito. Então, também é um livro que chega, assim, para alimentar, né, a gente de todas as formas, né, em vários campos. Tá de parabéns, Pedro, né, muito feliz de estar aqui comemorando com você esse passo. Eu vou terminar, né, porque a gente tem um tempo. Obrigada, Roberta, obrigada, Pedro Paulo, pelo debate. Bem, eu que agradeço, assim. Eu ia falar no começo, Jô, mas eu fui em associação livre, vieram outras coisas, mas essa nossa troca já tem muitos anos, né? Inclusive, você falou desses encontros na UFRJ, quando a pesquisa já estava acontecendo, eu me lembro da gente em Curitiba, no Congresso de Psicopatologia Fundamental, né? Quando eu estava fazendo o projeto, decidindo se eu fazia doutorado ou não, amadurecendo a minha questão do projeto de pesquisa, que não era sobre dor ainda, mas já era sobre corpo, né? Isso tem 10 anos, sei lá, foi 2009, 2010, né? Então, só para... você falou aí das nossas trocas de parcerias em muitos lugares, são muitos lugares mesmo, né? Enquanto estudantes, enquanto profissionais, professores, enquanto pessoas que exercem o ofício da psicanálise, né? No fórum da região serrana, né? Onde a gente propõe aí uma discussão da psicanálise, pensando a formação do analista, né? De uma maneira muito ética e interessante. Aproveito para dizer que quem tiver interesse, veja lá na rede social lá
Fórum do Campo Lacaniano da região serrana, que a Josiane é coordenadora, né? E eu sou coordenador dos cartéis, que é um modo de estudar na psicanálise. E eu acho, Júlio, que você traz uma coisa muito importante mesmo, né? Que fez eu pensar nessa brincadeira com as palavras do Lacan, porque ele usa o corpus stans como se fosse um corpo fazendo consistência, enquanto consistência, né? E eu faço uma disjunção da palavra exatamente para dizer que a dor, e aí você trouxe a moterialidade, que é um trava-língua, né? Ele faz também um jogo de palavras, com materialidade, né? Que a dor, ela traz o problema da palavra, do né? Porque a gente só tem acesso à dor a partir do que o sujeito fala, né? Então, a dor deflagra que não há que a dicotomia cartesiana não serve nessa concepção de escuta do falar-ser, né? E eu acho que deflagra isso porque só se sabe da dor pela fala do sujeito, né? E aí, entre essas tantas dores que a gente vai se deparar, né? Uma dor mais simbolizada, que eu estou chamando de sofrimento, você falou dos 3 registros, né? Uma dor mais da ordem do imaginário, né? Que é essa dor que aparece muito cravada no corpo, que a gente tem a ilusão de ser corporal, assim como a gente tem a ilusão de que tem um corpo, né? E precisa ter. E essa dor aí que aparece mais na vertente do real, que é a dor da existência, que é as manifestações da angústia, por exemplo, que aparece enquanto dor, quando a palavra cessa, né? Num momento de luto, por exemplo, dói. E não dói de sofrimento, dói no corpo, a gente sente dor, né? A gente fala, tá doendo, né? Enfim, é uma dor onde as palavras cessam ali, o recurso simbólico cessa, e você precisa fazer todo um processo de elaboração do luto, que é transformar a dor em sofrimento, né? Para que você possa ali fazer... Acho que o luto é um paradigma, né? Então, a dor tem esse problema da palavra, que fala para a gente, né? Que é de uma mesma substância mesmo que se trata, né? Eu não gosto nem de falar de uma unidade, porque a unidade é sempre... unidade né? Não é unidade, é de uma mesma substância. Que o Lacan... senão a gente entra na questão holística, né? Somos uma coisa só, um bloco único, e aí é o que você falou, não cabe aí, quando a gente está falando de psicanálise, tem que ter um espaço para o furo, né? Aí o Lacan, ele traz a questão do gozo, né? Existe uma substância, outra aí, que vai percorrer a cartesiana, né? A res extensa, né? E a res pensante, em que ele vai dizer que é a res gozante, o Lacan, né? Assim, ele complica um pouco mais aí a questão cartesiana, né? E aí, você está falando, me chama a atenção o seguinte, né? Assim, quando a gente está trabalhando com o fenômeno psicossomático, ele está no corpo, né? Porque é um órgão lesionado, né? Há uma dor localizada num órgão. E aí você poderia pensar assim, bom, aí fica mais fácil falar, né? Porque está ali dentro do corpo? Não. Então, traz essa questão sua, né, muito interessante, de que não, né, ali, o fato de estar localizado num lugar bem ali, e você tem a imagem, né, porque é diferente de uma fibromialgia que você vai fazer um mapeamento corporal, você não vai localizar ali, né, mas num fenômeno psicossomático você pode ter uma foto de um órgão muito machucado, né, por algo que ninguém explica muito bem, por que está assim, né, muito inflamado, que tem uma erosão muito grande ali, e ninguém sabe como é que aquilo foi parar ali, e o sujeito sabe, dá para falar, né? Como é que só olhar para aquilo já diz alguma coisa, né? E a gente vê a grande dificuldade na clínica da psicossomática é justamente fazer o sujeito falar do que ele está sofrendo, né? Exatamente isso que você está dizendo. Às vezes as pessoas chegam com o seu sofrimento, mas não sabem de onde ele vem.
né? Então, assim, a escuta ampliada em qualquer clínica, seja na clínica média, né? Por isso que eu acho que o psicólogo tem que mesmo sair do SUS, de uma forma geral do SUS, e entrar em qualquer outro campo, né? Porque a psicologia, ela é saúde, né? Ela faz parte da saúde, ela tem que ser ofertada para todos da mesma forma que qualquer outro dispositivo aí de saúde, né? E que você possa ouvir esse sujeito no seu ambiente, em qualquer lugar, né? Que ele possa estar falando aí da sua dor e poder dar lugar a ela e construir com ela, né? Algum lugar que seja melhor para ele. Eu fiquei aqui, né, ouvindo vocês e também acompanhando o chat, né? A gente teve durante toda a live perto de, acho que quando a gente teve mais pessoas, a gente estava com mais de 150 pessoas, então, assim, acho que todo mundo, sabe, Pedro, que pôde, se movimentou para estar com você nessa manhã, né, e poder participar desse momento, né. Eu gosto muito da ideia de criar memórias, né, e que você tenha, assim, uma boa memória desse lançamento, né. Aqui, assim, foram colocadas muitos parabéns, né, muitas manifestações de alegria, né, e tudo isso, né, mas, assim, acho que tem duas questões aí que apareceram, né, se a leitura era uma leitura favorável ao público leigo, e eu estava falando isso antes para o Pedro, né, que eu acho que isso é um desafio que, quem sabe, o Pedro resolva encarar, né, porque é um tema seria muito interessante se essa leitura se propagasse, né, de uma maneira que pudesse atingir mais e mais pessoas. Eu acho que isso é um desafio, e ver essa questão. Veio uma outra questão, né, e talvez até, Pedro, para a gente do curso de psicologia, uma provocação, que eu acho que ela vem no momento, assim, ergue assim, aí, põe pertinho de você, assim, aí, vem também como uma provocação, né, no momento eu acho bom para isso, porque que a gente não reativa esse serviço, né, da Clínica da Dor, e eu acho que é um momento, assim, muito bom para isso, porque a gente está na Policlínica Duque de Caxias, e provavelmente no semestre que vem já com uma policlínica também em Nova Iguaçu, e existe a Policlínica da Barra, onde o trabalho, acho que tem uma vantagem, né, na formação dos estudantes de psicologia da Unigran Rio, porque o nosso ambulatório, ele é construído de maneira integrada, né, junto com todos os cursos da área da saúde. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente pensar nisso, né. Então, essas duas questões que eu acho que mereceria que a gente comentasse. E eu queria também registrar aqui, né, e se eu esquecer alguém, eu vou pedir a gentileza que a pessoa se manifeste aí no chat para eu me lembrar, né, mas a gente está, professora Valéria Victorino estava aqui, professora Raquel, professora Fabiane, Rodrigo Leão, a Márcia, a Patrícia, a Leila, Absalão, o Flávio, o Edmilson, que é um grande amigo, né, a Suelen estava aqui, a professora Lívia, né, Lacerda, que é nossa pró-reitora, também manifestou aqui no chat os parabéns a você, e desde o começo ela gostou muito, né, e entusiasmou muito a gente, colocou todo o esforço da universidade para ajudar na divulgação desse seu trabalho. E estava aqui também o Corona. Leu o livro. A gente vai tomar dela para ver, né, se ela leu direitinho, mas ela leu o livro. Mas, assim, e também o Corona, né, que é o assessor de comunicação da universidade, né, que nos ajudou muito, né, na divulgação mesmo do livro, dando uma visibilidade que o livro merece, né. Todos os alunos que aqui estiveram presentes, muitos estudantes, muitos profissionais que foram formados por você, gente da Católica, gente da Uniabel, gente do campo lacaniano, né? A Wanda do CRP estava aqui, a Mônica do CRP estava aqui, a Thelma, que eu conheço também, que trabalha muito na Baixada, também estava aqui no chat. Eu sempre fico com medo de esquecer alguém, mas, assim, muita gente aqui, pessoas que... O Michael, que é nosso aluno, que super animado, né? Então, assim,
a gente precisa estar cada vez mais conectado para ganhar força, né? Já que o Pedro nos revelou coisas importantíssimas, Pedro Paulo Bicaro, coisas importantíssimas hoje, né, Pedro? Eu, quando tenho a oportunidade de ficar responsável pela psicologia, ciência e profissão, vou colocar essa sua fala aqui dessa live como conteúdo mesmo, porque você, em pouco tempo, contou uma história muito, muito importante, né? E fez com que a gente também assumisse até mais a nossa responsabilidade, né? Então, assim, a gente podia comentar esses dois aspectos, sabe? O desafio de retomar essa clínica, né? E essa questão também de cada vez mais a discussão do livro poder atingir outras pessoas, né? E aí, com essas duas questões, eu vou também já me despedindo, né? Agradecendo a todos vocês pela oportunidade que nos deram nessa manhã, parabenizando o professor Pedro, né? Agradecendo imensamente os estudantes que ficam ávidos nesses momentos, se manifestam, perguntam, né? Fazem até a gente querer fazer live de novo, que a gente pegou uma certa versão de live, né? O semestre passado a gente fez muitas lives e a gente cansou um pouco, né? Mas, assim, agradeço Pedro Paulo, agradeço a Josiane e especialmente, né, ao professor Pedro Moacir. E aí a gente podia se direcionar para o fechamento, né, do trabalho dessa manhã. Eu coloquei aí, o livro está disponível físico na editora, mas também... Mostra a capa, Pedro. Põe perto do seu rosto, assim, que aí ele aparece. Isso. E também está disponível virtualmente... Eu botei o link da Amazon, mas, enfim, pode ser qualquer um, né, que vocês quiserem, mas... Ele tá disponível em várias editoras, está na Martins Fontes, na Cultura, tá na Amazon, no Submarino, aí tem essas vendas online, né, que, inclusive, é uma discussão também a se fazer num outro momento, que as livrarias fazem, né, está na Americanas, está na Submarino, ele está no site da editora, da Apres. Falando nisso, futuramente estaremos comemorando o livro da Josiane, né, Josiane? Que está na gráfica, está sendo preparado. Josiane é uma profunda pesquisadora do fenômeno psicossomático, do corpo na psicanálise. Então, e o livro está acessível. Tem naquele aplicativo de livros da Apple, quem tiver iPhone pode comprar direto também, ler no e-book, né? A gente estava conversando, também não gosto de ler digitalmente, mas é uma possibilidade. Então, se botar no Google, gente, o nome do livro, já vem uma série de links e alguns com algumas promoções, né? Alguns sites estão dando descontos interessantes no livro. O meu ainda não chegou. Esse que eu tô é a boneca do livro, que é um print que eu deveria ter devolvido para a editora, que ainda vai ser enviado. Se alguém tiver da editora aqui, que ajudou também na divulgação, ainda vai ser enviado, mas a quarentena não deixou e acabou que salvou o mundo, porque os meus exemplares também ainda estão chegando, tá? E aí, quem tiver interesse também do exemplar físico, pode botar o Carlos, não sei se Carlos ou Julibete estão aí, podem botar o e-mail do Debate Psi, que aí pode fazer contato e também a gente combinar alguma forma de entregar quando os exemplares chegarem. Eu acho, Roberta, que você está com 2 pontos importantes também, né? Essa coisa da linguagem, né? Uma coisa que muitos... O WhatsApp está bombando aqui, gente. Eu não sei quem está na live, porque daqui não dá para ver. E o meu telefone tem várias mensagens, eu não li nenhuma, mas eu vou ler porque os alunos passam várias mensagens, eles fazem as figurinhas com as nossas caras, né? Que eu adoro. E parabenizam, e tiram dúvidas, né? E fazem propostas. Então, eu acho que a psicanálise, é claro que é uma ótima ideia pensar em publicações talvez menores, porque o livro dá para fazer vários recortes. Tem os artigos publicados já. Se botar o meu nome e dor crônica, vai aparecer os artigos.
né? Que eu publiquei com a Vera, enfim, tem alguns artigos que já são recortes, alguns recortes do tema, mas eu acho que a psicanálise, para além dessa coisa do cuidado e de produzir coisas acessíveis, que eu acho ótimo, a psicanálise trabalha com a questão da transmissão, né? Então, às vezes, a pessoa não está entendendo, né? Mas ela está compreendendo. Eu dei uma palestra uma vez, que foi, por acaso, no primeiro fórum do movimento de psicólogos da Baixada. E me levantou uma pessoa e falou para mim assim: Pedro, eu não entendi nada do que você falou. Mas sabe que é por aí mesmo? Como assim? Ela fala: olha, eu não consigo botar em palavras o que você disse agora. Mas dentro de mim, alguma coisa se deu, assim, né? Então, assim, quando eu faço a brincadeira, não entende, mas compreende. Estou trabalhando com os momentos da clínica do Lacan, né? Que ele fala o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir, né? Há algo ali do tempo de compreender que atiçou, que causou ela, né? Então, a psicanálise, ela trabalha com isso. Às vezes não se entende, mas causa para pesquisar, para ler, para vir falar comigo ou com outros que estudam, e aí ir se desdobrando a coisa. Então, acho que tem algo... É para o público leigo também, é um livro para os profissionais de saúde, é um livro onde você vai ter transmissão, né? Às vezes não tem uma linguagem acessível, mas você consegue acessar algo que está sendo transmitido. E eu acho a ideia de trazer para a gente montar aqui na Unigran Rio ótimo, é um momento super, super propício, né? O meu mote de trabalho esse semestre é montar a clínica, o SPA, para o semestre que vem aqui no campus de Nova Iguaçu, né? E a gente pode estender, com certeza, isso para os outros campos. Acho ótimo a ideia. E agradeço, Roberta, por você ter tido esse cuidado de destacar as pessoas que estão aqui, né? Amigos queridos, Thelma, Edmilson, Márcia, Leila, enfim, né? A professora Valéria, que teve um pouco antes com a gente. Então, amigos queridos mesmo, de Labuta. Thelma é uma psicóloga que a gente trabalhou junto em 2005. Desde 2005, trabalhamos juntos no mesmo município, né, lutando aí por muitas coisas dentro da saúde mental, pelo funcionamento, né? Tem o pessoal do CAPSI de Resende pedindo para você, quando você for lá, levar o livro autografado, viu, professor? Os queridos, eu dou supervisão clínica institucional lá no CAPSI de Resende, que é um desdobramento da minha pesquisa de pós-doc com a Fernanda, que eu falei aqui também, né? Que Fernanda, nós fomos alunos de iniciação científica juntos, sabe? Da graduação, enfim. E hoje a gente tem um artigo publicado e fiz o pós-doutorado, ela agora é a professora da UFRJ, né? Era da Rural. Então, assim, são pessoas que estão na nossa vida, não é de ontem. Há uma construção possível, e isso é muito bom, né? Poder ver essas pessoas compartilhando comigo e compartilhando o que se pôde produzir durante esse tempo, não é qualquer coisa, gente. Fico até arrepiada que não dá para ver pela câmera, mas não é qualquer coisa, né? Assim, ter tantos... A gente está só, em algum nível, com a nossa própria dor, né? É minha só, não é de mais ninguém, né? Há algo da dor que não dá para compartilhar, que é nossa, e que tem a ver com essa dor de existir, né? Mas há algo da dor que deixa ela mais amena, que é poder compartilhar com os amigos, com as pessoas queridas, com esses apoios todos que a gente encontra, né? Então, só tenho a agradecer, gente. Vão ter outros lançamentos. Em novembro, a Patrícia Corzeto me chamou para falar lá no Diálogos do Lacaniano. Vocês já podem ir entrando lá nas redes sociais, que é uma pessoa que promove diálogos sobre muitos temas muito interessantes. Algumas pessoas dos fóruns também do campo lacaniano já fizeram contato comigo,
Eu vou estar, acho que no dia 20 e pouco de outubro, lá no Fórum Rio, que já era pré-combinado, e vou falar sobre essas questões de pesquisa, com a convite da Consuelo, da Georgina e da Glória, que são pessoas super queridas lá do Paulo Barra. E tem outros aí, outras pessoas, o pessoal de Aracaju fez contato, o pessoal de Niterói, eu acho que se conseguir data, né, na programação, enfim, mas também semestre que vem está aí e a gente vai conversando e falando sobre o livro e sobre esse tema que é muito importante. É isso. Obrigado, Pedro, meu xará, obrigado, Josiane e Roberta. Sem palavras. Eu que agradeço estar aqui. Obrigada. Parabéns, Pedro. Obrigado, parabéns, Pedro. Gente, bom dia, então, bom final de dia, e parabéns, Pedro. Eu vou encerrando, então, a live, tá bom? Obrigada pela presença de todos, e até a próxima.